Bem-vindos ao primeiro episódio da série Lideranças que Inspiram, Trajetórias de Vida. Eu sou Cláudia Domingos, eu sou a Head do Liga Jobs, uma empresa especializada em RH para o setor da construção civil, e aqui junto comigo está a Soraya Raidan, uma das consultoras do Liga Jobs. Queremos, com essa série de entrevista, compartilhar histórias de sucesso, trajetórias inspiradoras que profissionais de destaque no mundo da construção passaram e tiveram ao longo das suas vidas. E hoje queremos dar boas-vindas ao nosso primeiro convidado, o Gabriel Cataldi. E nessa conversa especial com o Gabriel, queremos entender um pouquinho da sua jornada e como ele chegou em posições de liderança e os insights que ele tem para compartilhar conosco. Vamos lá? Ei, Gabriel, tudo bom? Seja bem-vindo a Liga Jobs, tudo jóia? Obrigado, Soraya. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Pois é, Gabriel, a gente está nessa série agora, a gente está introduzindo essa série de lideranças que inspiram, e a gente te convidou para você conversar com a gente, contar para a gente, contar para como tem sido a sua trajetória, como foi a sua trajetória, né? Eu acompanhei, aí eu começo nesse quadro, eu acompanhei, sabe, Cláudia, um evento do Sebrae aqui em Belo Horizonte, em que eu participei e sentei do lado do Gabriel e do pai dele, o Joel, e eu pude observar dentro daquele, junto com os dois, né, a parceria dos dois assistindo o evento, pai e filho, né? Aí eu perguntei, assim, era da mesma empresa, me causou uma curiosidade imensa em como que seria isso, né, uma empresa familiar, né, em que o filho do lado do pai ouvindo e os dois conversando e ele anotando. Eu queria saber, Gabriel, como que foi a sua trajetória profissional? Como foi o início? Como foi esse insight de trabalhar junto com o pai numa empresa familiar? Me conta, como que foi isso? Vamos lá, Soraya. É um prazer, primeiro, estar perto de pessoas que a gente ama, né? Isso daí é uma coisa que sempre foi um forte e que eu sempre ponderei muito. E com relação à minha vida profissional, o que acontece? A fábrica que hoje nós estamos, a família está toda junta, né, trabalhando, é a Premu, em Muriaé, somos do interior de Minas, e a fábrica tem 38 anos. Eu, jovem que sou, apenas os meus 32 anos de idade, quando eu nasci, a fábrica já existia, né? Então, vamos dizer que eu praticamente nasci dentro da fábrica e minha infância foi dentro da fábrica, brincando nos montes de areia, de pó de pedra, aquela coisa toda. E o tempo foi passando e meu pai, é claro, né, o pai e minha mãe, meus pais sempre foram aqueles que incentivaram, mas sempre com aquela vontade de ter os filhos sempre perto, tá? Minha família é muito unida. Nas 4 gerações tive o privilégio de viver e conviver com meu bisavô e de tomar café todo dia junto na mesa com vô, vó, bisavô, pai, mãe. E isso são valores que a gente traz com a gente desde pequeno e temos prazer nisso, tá? Então, o pai, sempre que tinha condição de orientar, a orientação do meu pai sempre era assim: meu filho, daqui a pouco você vai ter que definir sua vida profissional, você vai ter que escolher um caminho. E o que eu tenho para te falar é o seguinte: se você quiser ser médico, se você quiser ser um bioquímico, se você quiser ser um biólogo, se você quiser ser um físico, eu vou te apoiar 100%, vou estar na torcida. Mas, se você quiser uma engenharia civil, outro lado da arquitetura, do setor da construção, além de te apoiar e estar do seu lado 100%, eu tenho como te ajudar um pouquinho a mais. E o conselho dele, a instrução sempre foi essa. Então, a gente, né, a minha família é mais da área de exatas, a gente sempre faz conta, né? Peraí, poxa, se ter a torcida já é bom, ter a torcida e mais um apoio e uma base, um lastro para poder caminhar junto e entrar num vagão que já está em movimento, eu acho que o caminho vai ser mais curto. Então, sempre trouxe isso comigo e essa foi a escolha que eu fiz, tá? Eu saí de casa cedo, saí de casa com 13 para 14 anos para estudar no Colum, Colégio de Aplicação da UFV. De lá eu fiz engenharia civil, estudei, fiz o meu curso de civil na Universidade Federal de Viçosa, na UFV, e me formei em 2015. E quando eu saí,
eu voltei para Muriaé e vim para a fábrica. Minha primeira ação foi ser o responsável técnico da empresa, tá? E a gente começou a desenvolver esse trabalho juntos. É uma área, a área do setor de pré-moldado, que é a área que a gente está nela, é uma área que eu tenho contato com isso desde que eu era pequenininho. Meu pai, eu sou um carrapato, meu pai desde pequeno, a gente brinca, né? A gente é igual carne e unha os dois. Meu pai é meu melhor amigo, é o meu parceiro sempre, é meu conselheiro, então a gente tem esse relacionamento muito forte. E o pai sempre me carregou com ele, desde pequenininho, né? Então, estava sempre presente em rodada, em mesa de negociação, em licitação de obras públicas, em negociação com clientes, prospectando novos negócios e oportunidades em toda a região. Pai, não, vamos sondar uma obra que está para... Eu vi que vai sair uma obra na cidade tal lá em Carangola, 90 quilômetros, vamos montar no carro aqui. Então, sempre estava com o pai presente. Então, isso foi muito natural, sabe? E tá no canteiro, no chão da fábrica também, desde pequeno acompanhando. Olha lá, quebrou a máquina, vamos lá, vamos comprar peça. Aconteceu isso e o pai sempre foi aquele que teve aquela pegada, sabe? De não só carregar e estar junto para estar perto, mas de falar, olha, aconteceu isso na máquina, você viu o que aconteceu? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que fazer isso para a gente resolver esse problema. Olha, tá vendo esse material? O bloco está com uma trincazinha aqui. Sabe o que pode ser? Pode ser isso, isso. Então, assim, foi muito natural isso. Se eu te falar assim, não, fui para um negócio completamente diferente, foi um baque para mim. Não foi. Quando eu voltei para casa, para Muriaé, para começar a trabalhar na fábrica, foi assim, já conheço os funcionários que hoje estão com a gente, inclusive, tem funcionários que estão lá antes de eu nascer. A gente tem funcionário de 36 anos de casa, de 35, 32, 28, 25 anos de casa. Então, eu tenho uma foto, depois eu vou te mandar, uma foto da equipe nossa, uma foto tem uns 25 anos a foto, eu pequenininho no meio da galera, e muitos daqueles que estão lá na foto estão com a gente até hoje, sabe? Ô, Gabriel, então, assim... e é sedutor isso, porque é impressionante. Me chamou tanta atenção, Gabriel, aquele evento, que eu peguei e sentei na hora do almoço, né? Mineiro tem essa mania, né? Sentei na hora do almoço perto do Gabriel para entender, né? Porque os dois compartilhavam o tempo inteiro durante o evento, conversando, assim, sabe? E mais surpresa eu tive, Claudinha, num outro evento que eu fui também participar, lá estava o Gabriel com a irmã dele, a Raquel, da área de RH. Falei, gente, como assim, né? Aí foi quando eu sentei de novo na hora do almoço para conversar, ainda fiquei sabendo que a mãe dele era a RH da empresa, ou seja, eu falei assim, gente, cada dia eu conhecia outra pessoa da família que também tinha se aderido nesse propósito, né? Isso chama muita atenção, sabe? E eu ainda trabalhei, né, Gabriel? Depois eu ainda trabalhei um tempo conversando com a Raquel, com a Ellie, como que isso funcionava, né? Como RH nessa empresa, como que era essa aderência, como que era... Me chamou muita atenção essa estrutura, né? Empresarial, familiar e profissional, né? Porque o Gabriel fica imaginando, assim, a carga que tem de você, e aos poucos eu fui vendo você assumindo cada vez mais, seu pai deixando, e sua mãe já tinha me confidenciado que também ia sair um pouquinho da linha de frente para deixar a Raquel assumir, né? Eu fico imaginando, assim, como que foi essa sua expectativa de assumir uma estrutura já organizada, uma fábrica que é conceituada aqui em Minas, né, pelo trabalho que já realizava, né? Internamente, como que foi isso, Gabriel? Conta pra gente. Boa pergunta, Soraya. O que acontece? Quando a gente vai assumindo uma posição cada vez mais à frente do negócio, que também está sendo, tá? Não vou dizer que finalizou 100%, eu digo que a gente está aí com 90% da sucessão em andamento, tá? A gente vai sentindo o peso da responsabilidade, tá? Mas algo que eu noto, assim, que eu destaco, que eu acho que foi muito interessante, foi o valor que o negócio tem para a gente. A gente conseguiu absorver isso muito dos pais, tá? E é uma dificuldade, inclusive eu tive a oportunidade de falar um pouco disso na Concrete Show, eu não vou lembrar que ano, num evento, numa palestra que eu dei sobre sucessão. 2019, eu estava lá também. Você tá melhor do que eu, Soraya. Eu te sigo, Gabriel!
Ô, Claudinha, eu ainda falei que eu estava lá representando a mãe dele, sabe? Porque eu ia reportar tudo para ela, como que foi emocionante ver o filho, que inclusive o tema foi isso, não foi? Sucessão familiar, né? Que aqui em Minas a gente tem muito forte, né? Isso. Que o que a gente nota é o seguinte, foi até quando eu fui chamado para dar aquela palestra, claro, a gente vai pesquisar um pouco para ter lastro para falar sobre o assunto, né? E a taxa de empresas que encerram as suas atividades ou encerram a gestão familiar na segunda geração é muito alta. Na terceira, hoje no Brasil, é quase inexistente. Empresas que perduram a terceira geração. É claro, naturalmente, à medida que as gerações vão caminhando, o número de membros vai aumentando e isso dificulta o negócio e o posicionamento dos membros. Por quê? Cada geração que a gente anda no negócio vai se perdendo os valores e o ideal inicial daqueles que fundaram o negócio, tá? E eu digo o seguinte, a gente conseguiu, eu vejo que a gente conseguiu absorver isso muito bem. Quando meu pai e minha mãe falam da empresa, se vocês sentarem com ele numa mesa para conversar e pedir, Ela, conta a história, como começou a sua história? Minha mãe vai te contar uma história com o olhinho brilhando. Brilho e você nos vê olhos. paixão naquilo que ela fala. O meu pai, da mesma forma. E eles têm um prazer enorme, um orgulho e merecido, e eu vejo isso e reconheço, de pegar um negócio que saiu do nada. Meu pai começou a fábrica com ele e mais um funcionário. Começou com uma sociedade, meu pai, meu avô e mais um outro parceiro. Logo depois ficou meu pai e meu avô, e com poucos anos, terceiro, quarto ano da empresa, o meu pai comprou a parte do meu avô e a partir daí tocou sozinho. Meu pai, ele operava a máquina de manhã e à tarde ele parava para carregar caminhão e fazer venda, entendeu? Era ele mais um funcionário. Então, até a gente chegar há pouco tempo atrás, agora a gente bateu o nosso recorde de colaboradores, a gente está com 75 colaboradores no negócio, tá? Em uma história de 38 anos, tá? Num mercado pequeno, que também a gente não tem aquela taxa de crescimento, o nosso mercado é pequenininho, a gente não tem uma densidade populacional grande. Então, nós conseguimos nos tornar destaque regionais e atendemos hoje um raio de 150, algumas obras a gente consegue chegar a 300 quilômetros de distância, quase bato na porta da Soraya lá em BH, de vez em quando. Pode vir tomar um cafezinho, viu? E comer um pão de queijo, pode vir, viu? São desafios. Então, como essa transição nossa da primeira para a segunda geração é um negócio que a gente praticamente nascemos dentro do negócio, eu e minha irmã, a Raquel, a mais nova, a Renata, ela pulou fora, ela não quis encarar, porque a Renata, ela é outra pegada. A Renata é psicóloga, formou em psicologia, e é uma menina que lê livro de psicologia desde os 8 anos de idade, que eu nunca vi um negócio desse. Então, foi justificado a ausência dela, e ela está fazendo o que ama. Então, eu e Raquel, a gente está dentro do negócio desde pequeno. Então, a gente conseguiu, a gente via a luta e o sofrimento do pai e da mãe e sentimos com eles as dores do crescimento, tá? Meu pai e minha mãe eram pobres quando começaram a fábrica. Eram, sim, não tinham um recurso, uma estrutura financeira, não tiveram um lastro financeiro, sabe? Então, para o que temos hoje, para o patrimônio que a empresa virou hoje, é uma conquista impressionante. E podemos fazer parte disso, a gente participou disso. Então, a gente sabe as dores da gestão de pessoas, que é hoje um dos maiores desafios que a gente encontra em qualquer negócio. Não é equipamento, não é mercado, não é venda, não, é pessoas, a maior dificuldade. Então, a gente viu a lida deles com isso e uma forma, assim, eu digo assim, uma perfeição e um cuidado tão grande com lidar com gente, porque entenderam que o maior capital que a empresa tem não é a estrutura, não é máquina, não é negócio, são as pessoas que estão lá dentro, entendeu? É o maior capital que a gente tem. E o cuidado e o zelo para lidar com esse capital, que é o principal e o mais importante que a gente tem. Então, a gente herdou isso deles, e, é claro, um segredo, vejo como um segredo e algo que foi extremamente diferencial em toda essa trajetória, tá? Eu venho de um lar cristão, nossa vida é baseada em valores cristãos, tá? E sempre
quando a gente coloca Deus como um propósito na nossa vida e também a gente traz para o nosso negócio, tem muita gente que faz distinção, pega aquilo que é espiritual, coloca de um lado e o material do outro, a gente trabalha com os dois juntos, tá? A gente vê as coisas dando muito certo, tá? E todas as vezes que a gente tem a oportunidade de levar a palavra de Deus para dentro da nossa fábrica, a gente abraça essa oportunidade e fala. A gente já transformou, já vimos muitas transformações de vida e pessoas que entraram lá, colaboradores, sem praticamente nada, tá? A margem lá da sociedade, cara que saiu da drogas, e serem excelentes profissionais, inclusive alguns deles que a fronteira do nosso negócio ficou pequena e saíram e criaram seus próprios negócios, enfim, voaram, decolaram. E a gente se orgulha demais disso, sabe? Então, assim, o que a gente pode fazer para ver o profissional crescer, a gente entende isso como um segredo aliado a Deus, é claro, a valores, tá? A valores. E você fala isso com propriedade, porque além de trabalhar na fábrica, né, Gabriel, eu vejo você dando consultoria Brasil afora, né? Você trabalha também nesses processos, né? Conta pra gente. Ou seja, você vivencia essa realidade em outras empresas, em outros estados, em grandes cidades, né? Conta um pouquinho pra gente como que é isso. Foi uma oportunidade que apareceu para a gente. Vou aproveitar e puxar um gancho nisso, porque foi justamente no espelho a lideranças que essa oportunidade apareceu e surgiu, tá? Meu maior ídolo e minha maior referência, sem dúvida nenhuma, é Deus e a Bíblia. Eu vou falar para vocês que tem histórias, não existem histórias que inspiram mais do que as que estão ali, tá? E a gente pode enumerar em todos os aspectos da nossa vida, inclusive da vida profissional. A gente pega a história de José, por exemplo, é inacreditável o que Deus fez na vida daquele homem. Meu pai, é claro, já babei muito meu pai aqui, e um cara que eu admiro muito, mas muito mesmo, porque eu sou da área técnica, tá? Eu me considero um cara muito mais técnico e racional. Foi o Davidson Deana. Eu não sei se vocês, com certeza vocês conhecem o Davidson. Eu quero deixar aqui um grande abraço para o Davidson, que foi eu acho que eu nunca tive a oportunidade de falar isso diretamente com ele. Talvez o Davidson assista isso e ouça, mas Davidson foi uma pessoa que eu me espelhei. No dia que eu conheci, eu olhei para ele e falei, cara, tem um negócio muito diferente nesse cara. Esse cara é fera. E foi assim, me identifiquei muito porque é um cara que também é do meio cristão e é um cara técnico, é um engenheiro civil. Aí eu falei, gente, Juntou tudo, né? eu quero ser igual esse cara. E aí, assim, a gente começou, o Davidson, ele entrou na fábrica como consultor do projeto do PDE, do Programa de Desenvolvimento Empresarial, né, que a gente tem braços no Brasil inteiro, em Minas. Foi o startup do programa do PDE no Brasil, a primeira turma do PDE foi em Minas Gerais, em 2008, e o meu pai, lá em 2008, ele participou desde a primeira edição do PDE, a Premur, ela está no programa, tá? Então, desde 2008, a gente não perdeu nenhum ano, nenhuma edição do PDE e seguimos até aqui recebendo consultoria. Então, ao longo desse processo, desses anos, a gente recebeu várias consultorias, dentre elas o Davidson, que foi assim, um cara que eu me identifiquei com ele porque é um cara extremamente técnico, um conhecimento absurdo do setor, que é o setor que eu gosto, que é o que eu sei mexer, que é a única coisa que eu sei fazer. Nasci dentro da fábrica, que eu sei fazer isso. E daí a gente começou a estreitar esse relacionamento. E acontece que o Davidson, alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, o Davidson vem desacelerando o ritmo dele de trabalho. E aí a Mundo Concreto, que é a empresa de consultoria que o Davidson e o Felipe Honorato, um outro grande amigo, uma pessoa que eu também admiro demais da conta, um cara extremamente visionário, uma pessoa maravilhosa. O Davidson começou a desacelerar e precisaram de um colaborador da área técnica. E aí, em conversa lá, surgiu o meu nome. Falei, cara, vamos dar uma oportunidade para o Gabriel. O menino é bom, o menino é técnico, é engenheiro, e nasceu dentro de fábrica, e além de ter a visão técnica necessária para um consultor, ele vai poder
falar e tem falar com propriedade da vivência de dentro do negócio dele, de sentir a dor do dono. Então, assim, eu acho que vai dar certo. Aí sentamos para conversar, fizeram a proposta e eu, a princípio, eu fiquei espantado e assustado. Falei, gente, eu não sirvo para isso não, gente. Eu não dou para isso não. Eu não sei dar aula. Falar. Aí, não, cara, vamos fazer um teste. Fizemos um teste no Goiás, deu muito certo. E aí, 3 meses depois, não era eu que ia voltar para o Goiás, voltei para o Goiás, depois a gente foi para o Ceará. Aí eu falei que eu não ia dar consultoria em Minas Gerais, porque eu não queria entrar em fábrica de concorrente, tá? Aí daqui a pouco, 6 meses, já estava eu rodando Minas Gerais inteiro, entrando na fábrica da galera toda. E assim, com a receptividade, um negócio maravilhoso, sabe? Que eu não esperava e tem sido uma experiência muito bacana. E claro, não posso deixar de mencionar aqui o ganho que isso teve pessoal e profissional para mim, tá? Eu sou fabricante, o meu core business é a fábrica, tá? Então, eu tive a oportunidade de fazer duas coisas que eu gosto, de entrei, eu acho que já em umas 113 fábricas, talvez, eu perdi a conta depois das 100, mais ou menos, tá por aí, negócios tanto pequenininhos que estão engateando, como negócios muito maiores do que os meus. E eu entrava assim, tremendo. Falei, gente, o que eu vou ensinar para esse? Como que eu vou ajudar esse camarada? E em 15 dias, ver o cara, com ações que a gente leva para empresas, ver o cara aumentar o faturamento em, sei lá, em 180 mil por mês, por causa de orientações que a gente deu. Cara, isso foi assim, extremamente gratificante. E para mim foi um marco e um desafio vencido, sabe? Tipo assim, cara, eu dei conta, sabe? O cara é muito maior do que eu achava que não ia contribuir em nada. E aí a gente leva outro aprendizado, tá? A gente aprende ensinando para o grande e para o pequenininho. Aprendi muitas lições em fábricas de 5 funcionários, no lidar ali, na forma de gerir. É pequenininho, mas você pensa algumas sacadas que o cara teve. Cara, peraí, isso é simples, mas se eu levar, eu consigo aplicar isso, aumentar a escala disso um pouquinho, eu acho que vai dar, e dar resultado, tá? Então, isso foi muito bacana. E segundo, eu sempre tive comigo o seguinte, eu falava para minha esposa que eu queria encerrar minha carreira como professor. Estudei em colégio federal, ensino médio, ensino superior, e eu tinha essa, sabe, tipo assim, poxa, o Estado pagou o meu ensino, eu queria poder finalizar a minha vida pegando toda a bagagem que eu adquiri e retribuindo de volta para a sociedade isso, tentando ajudar pessoas, formar novos alunos. E eu tinha isso e sempre aquela, né, cara, eu preciso fazer um mestrado, o Felipe fica me cutucando, rapaz, faz seu mestrado, faz seu mestrado. Aí eu falei, cara, não tem tempo, não tá dando agora, mas é intenção. E quando surgiu essa oportunidade, eu falei, cara, olha só, eu sempre gostei, assim, queria dar aula, ensinar, mas eu nunca imaginava que eu ia não estar ensinando, e estar ensinando não dentro de uma sala de aula, mas dentro do Gemba, ali na fábrica, sabe? Onde a coisa Aonde você acontece. foi criado, né, Gabriel? Onde eu fui criado. Então, assim, foi uma experiência, está sendo uma experiência muito bacana de poder contribuir com a nossa experiência e também ser retribuído com o conhecimento que a gente vem arrastando, né? Onde a gente passa, a gente deixa um pouquinho, traz um pouquinho também. E isso, no nosso negócio, a gente já viu assim mudanças significativas depois dessa nova empreitada. Não sei até quando vai durar, mas Nova eu fase, acredito que Cláudia. Agora vai é, ser pai agora, né, pois é, Gabriel? justamente à É, medida que o tempo vai passando, né, as nossas prioridades vão mudando. Inclusive, vou tirar um gancho aqui, se me permitem, de falar um pouco de expectativa, posso? claro, sem dúvida. E aproveitar até esse momento para falar um pouquinho para quem está vindo atrás, para a turminha que tá chegando, tá? O Uhum. que foi uma coisa que eu batalhei com ela, tá? Eu tive algumas brigas internas comigo mesmo em relação a o que ser e aonde eu quero chegar. E hoje eu acho que eu tenho um pouco mais de maturidade em função de estar onde está e olhar para trás e me sentir um vencedor nas escolhas que eu fiz, tá? É,
que aconteceu? Assim, quando a gente se ingressa num curso superior, a gente sempre eleva muito as nossas expectativas em relação ao mercado de trabalho. Eu lembro de eu folheando o Guia do Estudante, a livrinha do Nossa, Guia do Estudante. Nem sei se existe ainda, tá? Já também tem não. 2009, por aí. Eu estava no final do ensino médio para folhear ali aquele guia de profissões e vendo onde que eram as melhores universidades que ofereciam o curso e o salário inicial, que O mais era assim, importante naquele momento. o mais importante de folhear você escolher a profissão pelo salário, né? Então, gente, hoje eu olho para trás assim, a gente dá gargalhada olhando para isso, mas a parada é essa, tá? Por quê? A gente quer dinheiro. Você sai de dentro de um lar, de uma família, talvez, eu vou falar da minha realidade, que talvez não possa ser replicada para outras realidades. Eu acredito que famílias muito mais bem-sucedidas, não sei como mas varia muito de criação, tá? Mas, Sem dúvida. assim, a gente, como a gente saiu de um lar humilde, a gente quer, não, peraí, eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter luxo, eu quero ter conforto, eu quero dar uma condição melhor para os meus pais, quero conseguir ser melhor que eles para retribuir isso para eles também e tal. Então a gente sempre fica preocupado com valores, tá? Mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai entendendo que o valor ele não é só o retorno, não é só o olerite, não é só o contra-cheque, tá? A gente vai vendo assim e aprendendo até com os percalços que a vida vai nos trazendo, os desafios que a gente vem vencendo. Enfermidades é uma delas, dificuldades em relacionamento, dentre outras coisas. A gente vai passando a ponderar e ver que coisas como família, um bom relacionamento, a tranquilidade de deitar, chegar no final do dia e olhar para o que você fez e se sentir realizado, e deitar na cama e dormir um sono tranquilo, cara, isso tem muito valor. Isso tem muito valor. Você morar num ambiente, numa cidade um pouco menor, sem estresse de trânsito. Da minha casa ao meu trabalho eu gasto 6 minutos e é do outro lado da cidade. Então, quando o trem está muito ruim, a gente gasta 10 minutos. Então, cara, eu vou ponderando, a gente passa a ponderar essas coisas. Espera aí, a gente começa a ver qualidade de vida nisso. E o que eu vejo, eu olho para a geração que está vindo, minha irmã mais nova é 5 anos mais nova do que eu, e outros amigos, a gente vê, está muito envolvido com o pessoal na igreja, né, na vida religiosa, a gente vê na igreja a molecada está toda aqui, ó, agarrada aqui, e a turma que está vindo, ela está se iludindo com a vida de Instagram, de mídia Uhum. social. O cara, hoje você pega um molequinho, ele só tá vendo vídeo de mansão de luxo, que não sei o que. Ele cria, a geração que está chegando, eles estão chegando com uma super expectativa em relação a valores monetários, a dinheiro, e dinheiro, e eu vejo que está se perdendo cada vez mais o valor pelas pequenas coisas, e a gente, com o tempo e com a vida, a gente vai descobrindo que muitas das vezes tem muito mais valor do que o dinheiro, tá? Então, o que eu fiz? O que eu fiz e que é a minha recomendação? Se eu pudesse hoje virar para alguém que está chegando, para um novo empreendedor, um jovem que está saindo do ensino médio, cara, alinhe suas expectativas. Mas não fique com medo de errar nela. Não é engessado isso, não. A gente, né, a vida, ela vai evoluindo, as coisas vão acontecendo e as nossas expectativas podem ser realinhadas sem dificuldade alguma. Não se prenda a isso, mas lembre de fazer um exercício que é o seguinte: o que eu quero para minha vida? Eu quero ser realizado profissionalmente, tá? Eu tenho alguma carreira que eu quero seguir? Beleza, tá? Empreendedorismo, eu já deixo aqui e faço convite. Olha, podem vir que o Brasil precisa de muitos empreendedores, tá? Tem espaço, sempre vai ter. Com relação a conforto, com conforto, eu preciso ter realmente um carro aí de 2 milhões para me sentir realizado? Eu posso ter um carro aí de 200 mil, 150 mil, vai me dar um conforto? Coisas desse tipo, eu falei para vocês, eu sou muito assim, analista e racional e matemática, eu sou das exatas, né? Então eu comecei a fazer conta. Peraí, quanto que eu preciso de dinheiro para ficar tranquilo? E sendo assim, honesto comigo mesmo, sabe? Aí a gente chega à conclusão, peraí. Aí você começa a estudar custos de vida, né? E eu fiz esse exercício também. Se eu for para São Paulo, se eu for para BH, se eu for para Porto Alegre,
quanto que é um aluguel? Exercício assim mesmo, de ligar para... Eu ligava para a corretora para saber que quanto que é o aluguel aí, num apartamento, num lugar bom. Ah, é tanto. A gente vai ver que o custo de vida no interior é um custo de vida bem mais razoável, é bem mais tranquilo. Então, R$ 10.000 numa capital é muito diferente de R$ 10.000 no interior. Sem dúvida. R$ 10.000 no interior, você é rei, você vive com conforto, você não tem o que fazer com o dia. Então, são coisas desse tipo, sabe? E a gente vai alinhando as nossas expectativas, mas não estou falando que a gente deve limitar o nosso crescimento em função disso, não. Mas a gente tem que ter plano, metas, metas. Quem não tem meta, você sempre vai ficar correndo, correndo e achar que nunca alcançou nada. Então, por isso que eu falo, é melhor a gente iniciar a vida tendo sucesso e sendo vencedor em pequenos objetivos, e a gente vai aumentando esses objetivos com o tempo, do que ser frustrado a vida inteira, que é o que eu vejo com a geração que está vindo, Uhum. sabe? Falta um planejamento gradual do que você quer para a vida daqui 5 anos, daqui 10 anos. Planeja isso, cara. Coloca no papel. E a vida vai acontecendo e você vai se surpreender e vai se superar, é claro. A vida sempre, assim, para aqueles que seguem essa trajetória, para aquele que está preocupado com seus valores acima de tudo e em fazer o bem e tentar se desenvolver ajudando outros, carregando outros consigo, eu acho que o sucesso é inevitável para esse tipo de gente, sabe? Uhum. Eu acho assim, é claro, sempre vão ter outros que vão prosperar de outras formas. Eles, a gente não é a nossa preocupação e a gente não deve se iludir com isso. Mas para essa geração, assim, para quem olha e se preocupa e preza de crescer em cima de valores sólidos, em cima de uma família bem estruturada, em cima de, sabe, de amor e de colaboração, de companheirismo, isso sempre vai ter espaço para crescimento, tá? Legal. Gabriel, você tinha toda essa clareza há 10 anos atrás? Você teria falado isso para você lá Não, atrás? não, não, Como é que você não construiu foi. tudo isso, né? Como é que Justamente. Então, isso aconteceu da seguinte forma. Eu formei em 2015, eu vim para Muriaé no meio de 2015 para final de 2015, comecei a trabalhar aqui, comecei um projeto com uma construtora, fundamos uma construtora, eu e um sócio amigo, meu ok. cunhado, meu cunhado, hoje casado com a minha irmã, com a Raquel, o Luiz, figuraça. O Luiz é meu colega de engenharia civil, de turma de engenharia civil. O Luiz, na ocasião, ele precisou fazer estágio, aí, é porque ele fez intercâmbio, eu formei um ano antes dele, porque ele ficou um ano nos Estados Unidos fazendo intercâmbio. Então, quando o Luiz voltou, eu já tinha formado, ele precisava de estágio, eu falei, cara, vem para cá e faz estágio comigo. Aí eu vim, trouxe ele para Muriaé para fazer estágio, desgramado, conheceu minha irmã e casou com ela ainda. Aí entrou para a família. Tem disso. Cuidado, gente. Não, mas brincadeira à parte, eu falo assim que eu falo para minha irmã, ó, você tem que me agradecer todo dia pelo marido que eu te dei, que o menino é bom, é gente boa, é amigo meu, eu escolhi. Mas assim, deu amizade. Hoje o Luiz é o irmão que eu não tenho, é o meu cunhado, sabe? E eu trouxe, o Luiz começou também nessa empreitada comigo e a gente começou, cara, a pegar projeto e aquela loucura. E assim, sabe, uma pipinada, pegando pipinada atrás de dinheiro, fazendo loucura para pegar projeto. É aquela vida do recém-formado, o cara quer dinheiro de qualquer jeito, sabe? Cobrindo qualquer preço, meu amigo, eu quero é trabalhar e, é pouco, mas eu pego mais, e você começa a trabalhar à noite, e virando noite, trabalhar aquela loucura, até que um dia a gente parou. Falei, Luiz, vamos olhar o que a gente está fazendo, cara. E em 2 anos de trabalho nosso, de onde a gente saiu, o que a gente tem hoje, cara, valeu a pena isso? Tá valendo a pena realmente essa parada, cara? E aí a gente começou a fazer esse exercício. Peraí, o que a gente quer? A gente, dentro desses objetivos que a gente está pontuando aqui agora, nesse caminho, a gente vai chegar no tempo que a gente espera? Isso, cara, não vai, sabe? Não vai. Então, daí que começou esse realinhamento. Uhum. E logo depois, eu me casei em 2017, então, logo depois, quando veio a Daça também, e o relacionamento e aquela coisa de casamento, eu sempre soube, eu queria casar cedo, que eu queria ter filho cedo,
não veio tão cedo, mas Deus tem o tempo dele. Mas quando eu casei e a gente sentou com a Daça, eu sentei com a minha esposa e falei, meu amor, olha, o que a gente quer? Então, esse realinhamento de expectativa, ele acontece justamente por causa disso, porque vão entrando novas pessoas na nossa história e as expectativas têm que apontar para o mesmo caminho, sabe? A Daça é engenheira eletricista, que mulher não tem nada para ela, a gente está no interior, sabe? Ou ela trabalha como autônoma, ou não tem uma grande empresa aqui que contrata engenheiro eletricista, não tem, sabe? Então ela abriu mão de viver a carreira profissional dela para estar aqui comigo e com a minha família, sabe? E hoje, se você perguntar para ela, eu tenho certeza que ela não se arrepende nem um pingo da escolha que ela tomou. Então é isso, ela abriu mão disso, eu segui em outras coisas, e a gente vai realinhando as nossas expectativas e reformulando isso, sabe? E quando entra a família na jogada, também não sei dizer como vai ser isso, se isso, não acredito que isso vai ser reaplicado para todas as pessoas, mas eu posso deixar o conselho seguinte, cara, família depois de Deus é tudo, tá? É um lastro, é um suporte, é porto seguro, é isso mesmo que a gente ouve, e é mesmo, tá? Na hora da dificuldade, vai todo mundo embora, quem fica, você olha para o lado, é a família que está ali do seu lado, é que te ajuda, é o suporte, é o trampolim para qualquer coisa, sabe? Então, a gente começa a perceber isso, tá? Com os tropeços da vida mesmo, sabe? Com as decepções que a gente vai tendo com outras pessoas, com gente. Gente é isso mesmo. A gente infelizmente, somos falhos, né? Não valemos nada. Homem não vale nada. Mas é justamente nessa percepção que a gente vai valorizando aqueles que realmente estão perto de nós, tá? E isso passa a ter valor. Isso passa a ter valor. A gente troca dinheiro para estar perto, tá? E é uma escolha que a gente fez e eu vou dizer hoje, minha experiência, cara, vale a pena cada segundo e hoje a gente assim, mora tudo assim, pertinho, trabalha perto. E agora? São desafios, tá? É fácil conviver um dia inteiro próximo da família? Para a gente deu certo. Meus pais já vêm há 38 anos trabalhando juntos, tá? Mas é desafio. São pessoas, mesmo que sejam da mesma família, mas cada vez que o tempo vai passando e as gerações vão passando, são mais pessoas, são mais cabeças, são mais individualidades trabalhando juntos em unidade, entende? Então, os objetivos, eles vão se realinhando e cada um vai cedendo um pouquinho para a gente chegar no denominador comum, sabe? Então, qual que é a nossa regra? Cara, se a gente vai trabalhar juntos, se somos família, não abrimos mão da nossa boa convivência, do nosso relacionamento, então temos que acordar o seguinte: se eu te falei alguma coisa, se a gente se esbarrou durante o dia e não ficou legal, um dos dois achou ruim, te magoei, te chateei, você tem até 23 horas e 59 minutos para resolver essa pendência comigo. É proibido virar o dia e dormir em pendência entre a gente. Falei, gente, se a gente não se ater e se preocupar, tá? E meu pai sempre trouxe isso muito claro, e minha mãe, se a gente não se ater e se preocupar com isso, a gente destrói não só o nosso negócio, mas como a gente destrói a nossa família. Então, a responsabilidade é maior, tá? Então, e outra coisa também que eu brinco muito, trabalhar em família é bom, é maravilha. Mas eu brinco hoje, só tem um problema, não pode quebrar, porque se quebrar não tem nem para quem pedir dinheiro emprestado. É verdade. Então, assim, a responsabilidade de colocar comida na mesa, ela aumenta também, a preocupação, cara, a gente vive disso, nosso negócio é esse, a gente só sabe fazer isso, então tem que dar certo, não tem alternativa, ou dá certo, tá? E nessa responsabilidade maior, a gente traz isso pra gente, peraí, veste a camisa, peraí, tem que dar certo, hoje tem que dar certo, amanhã tem que dar certo, depois de amanhã tem que dar certo, e assim sucessivamente, sabe? E a gente vem nessa batalha fazendo dar certo, matando muitos leões por dia aqui. E voltando um pouquinho na tua fala, Gabriel, você falou do desafio de gestão de pessoas e tudo mais, né? Como é que, conta pra gente um pouco sobre os teus desafios na tua trajetória de se formar como líder, né? Porque hoje você está à frente da empresa, né? Assumindo uma área técnica e
provavelmente com uma equipe embaixo, né. Conta pra gente, né, quais foram os desafios, a as facilidades e dificuldades que você encontrou nesse caminho? Tá, vamos lá. Eu sempre fui uma criança, podem ter controvérsias, você conversar com quem é próximo, mas eu sempre fui extremamente tímido, tá? Eu sempre fui gentifobia, sabe aquela galera que, tem festinha para ir, me deixa em casa, sabe? Eu sempre fui desses. Introspectivo mesmo, gostava lá de brincar com meus carrinhos. Minha mãe fala que ela sempre notou algo diferente em mim, que depois de brincar, a melhor parte da brincadeira era organizar os carrinhos e guardar eles. Então, eu ia lá, atrapalhava para a brincadeira ser organizar e colocar tudo em ordem direitinho. Aí, e minha mãe, assim, para casa, ela é perfeccionista, é aquela que gosta de arrumar tudo dobradinho do mesmo tamanho, não pode ser dobra uma blusa, não podia ter outra do tamanho diferente e tal. E, assim, eu sempre vi a mãe assim, cresci com isso e tenho muito essa coisa de ser organizado, que para um gestor é algo muito positivo, tá? É uma qualidade muito positiva. Sem excessos, tudo em excesso é problema, tá? Sim. Perfeccionismo tem limite. É, e o outro ponto é o seguinte, a minha maior dificuldade, meu maior desafio foi justamente na comunicação, tá? Sempre tive dificuldade de comunicar, não era um bom aluno de português, sempre tive um pouco de ranço Por isso de foi para matérias, matemática. por isso eu fui para matemática. Mas eu descobri, tá? E eu descobri isso pouco depois que eu formei, quando eu tive que começar a lidar com pessoas. Antes de tudo, tá? Independente da sua profissão, você sempre vai ser um vendedor, tá? Se você não tem que vender um produto, se você tem uma empresa que tem que vender um produto, você tem que vender a sua pessoa, a sua imagem, tá? Uhum. Independente, se você é enfermeiro, se você é gari, se você é qualquer coisa, você é vendedor, primeira coisa. E eu fui percebendo isso, tá? Eu falei, não, cara, eu odeio comercial, eu odeio lidar com gente, eu odeio. Eu falava pra minha mãe, mãe, eu não quero, você me põe pra fazer qualquer coisa, mas menos pra mexer com gente. Aí eu fui vendo que, cara, era inevitável, eu tinha que lidar com gente todo dia, sabe? Eu tinha que sentar com o cliente, eu tinha que negociar com o cliente. Aí o cara começava a chorar, eu falei, vontade de virar as costas, meu amigo, você não tem dinheiro, então eu vou embora, então você se vira. Vou procurar Mas outro que tenha. só que a gente percebe, cara, não é assim. A vida é isso. A vida é verbal, é comunicação. A coisa acontece na fala, sabe? E aí eu vi que eu não sabia falar. Eu tinha um problema porque de sempre não gostar de falar e ser mais introspectivo, eu tinha quando eu engraçado, que eu sempre fui bom em redação, sabe? Inclusive foi por causa da redação que eu fui aprovado no vestibular de seleção do Colund do ensino médio. Foi a nota altíssima na redação. E eu sempre gostava de escrever, mas eu escrevia bem, mas na hora de falar travava, era Uhum. travadaço para falar. Eu falei, cara, eu preciso resolver isso. E eu vi no dia a dia eu percebi isso e cheguei e falei, cara, meu problema é esse, sabe? E eu comecei a pesquisar vídeo, falei, cara, eu tenho que melhorar minha oratória. Aí comecei a ver vídeo oratório, como conversar e tal, tal. E aconteceu também que jovem, depois na igreja, a gente começa a ter a ter esse relacionamento com pessoas. O único lugar que eu ficava mais à vontade com gente é dentro da igreja, tá? E a gente começa, tem uma função na igreja, então a gente começa a lidar com gente, a ajudar pessoas dentro da igreja, a conversar com um grupo de jovens, a auxiliar jovens. Então, isso, aí, pregar na frente de um público, né, por mais que seja pequena a igreja, então a igreja, eu vejo que o meio evangélico, a igreja, ela me auxiliou muito nisso, tá? Se você pega hoje qualquer jovem que tem essa ligação, esse contato, tá, vai lá, prega para jovens, missionário e tal, o pessoal, naturalmente, ele vai ganhando pelo menos o medo ele perde, tá? Não vou nem falar Uhum. ganhando desenvoltura, não, mas o medo de falar para pessoas, ele vai se perdendo. Então, foi o que aconteceu comigo. A igreja contribuiu muito com isso e também eu comecei a estudar um pouco, sabe? O que eu preciso? Qual que é o meu problema? Aí vocês não vão acreditar, mas depois de formado, eu fui atrás de curso de gramática para aprender a melhorar meu português, cara. Uma boa comunicação abre muita porta, tá? O cara Verdade. pode ser, eu acho que o melhor marketing que tem é uma boa comunicação. O cara, ele pode ser um mau profissional, mas se ele tiver uma boa comunicação, ele vai enganar muita gente. Então, eu comecei a me preocupar não só com a parte técnica, que era o meu, sempre estava ali vidrado e tal, essa coisa, não.
que tem que fazer, como melhorar, sabe? O concreto, estudando o concreto, a reologia do material, tá, aquela coisa toda. Não, peraí, mas tá ficando a outra parte do lado que tá me prejudicando, tá para trás. Então, vão dar uma nivelada aqui. Me ajudou muito, Cláudio, muito, Soraya também, com esse desenvolvimento pessoal, tá? Eu vi que depois que a gente foi perdendo medo e essas oportunidades de falar, como hoje aqui eu estou tendo, São Paulo e outros eventos que a gente foi participando, a gente vai vendo que não é um bicho de 7 cabeças, tá? E isso é bom, isso é bom. Hoje eu tenho prazer não só em conversar, gosto de me comunicar, mas também de compartilhar isso, sabe? Eu comecei a sentir prazer e ver que ajudar pessoas em conversa, sabe? Minha esposa fala, eu sempre falo, não, eu sou muito tímido e tal. Ela fala, você já foi, hoje você não, meu filho. Hoje você não pode encontrar ninguém na rua que não tem paradinha. Ah, deixa eu lhe falar, não tem, vou ali falar com menos de meia hora. É desse jeito. Mas, assim, uma boa comunicação abre muitas portas, tá? E outra coisa, ter propriedade no que fala. Se você está começando a sua carreira profissional, antes de tudo, tá? O mercado hoje está saturado de profissionais. A realidade que a gente vive hoje não é a realidade de 18, 20 anos atrás. Antes você tinha poucos, tinha aquele déficit absurdo de profissionais com curso superior no mercado. Hoje o que a gente vê é o seguinte, todo mundo tem um diploma de alguma coisa, de uma graduação, tá? Todo mundo tem, todo profissional tem, tá? Consequência disso, o profissional está inundado no mercado. Então, a questão agora, ser graduado já não é um diferencial. Antes era. Uhum. Então, se você quer ser um bom profissional, se você quer ser um destaque, naturalmente você vai ter que ser destaque naquilo que você faz. Então, cara, estudar, eu não estou falando assim, pós, mestrado, não é isso, tá? Títulos são importantes, eu reconheço e eu preciso ir atrás dos meus. Felipe Honorato é o que mais me cobra. Tá, cara, você precisa. Eu falei, não, eu vou. Mas se você pode ser um autodidata, tá? Assim como eu sou, e aprender dentro do seu negócio. Você é uma pessoa observadora e realmente está interessada, quem tem interesse pesquisa, e quem pesquisa aprende, e se você aprende, naturalmente você vai passar a conhecer mais. E o que aconteceu comigo, eu vejo que foi muito isso, tá? Me preocupei em dominar aquilo que eu faço, só o que eu faço, só o que eu faço, tá? Dentro da fábrica, o que eu tenho aqui, tá? E a gente vai identificando com o tempo, a gente vai ficando mais maduro e a gente vai vendo. Não é uma coisa só, não é fábrica. Peraí, eu tenho vários negócios aqui dentro. Eu tenho uma concreteira, eu tenho uma moldadora de concreto, eu tenho uma transportadora, que eu tenho meus caminhões, eu tenho um setor de corte e dobra. Então, a gente vai fragmentando isso. Eu tenho um setor um comercial, eu tenho um setor de venda, eu tenho um setor de marketing, eu tenho um setor de RH, eu tenho um setor de gestão de pessoas. Então, a gente vai buscando aprender cada dia um pouquinho com a coisa, tá? Normas. A primeira coisa, eu tô inserido num meio. Tá, Gabriel? Eu trabalho com bloco e paver, tá? E manilha. O que eu preciso saber? Então, pesquisa. Qual que é o mínimo que você tem que saber? Existem normas acerca do produto que você trabalha? Tem. Norma de tubo, NBR 8890. Norma de bloco, 6136. Então, e assim vai, 9783, a de paver. Então, conheça as normas daquilo que você trabalha, se você produz. Hoje tem norma para tudo, tá? É difícil a gente achar hoje algum nicho profissional, alguma coisa que não é regulamentado, não tem uma normatização técnica que rege aquilo, tá? Isso é uma coisa. Aí você entra para a parte trabalhista, aí você tem lei trabalhista, o gestor, ele tem que saber. Isso é legal destacar também. Eu sempre falei com a minha mãe o seguinte, olha, eu quero chão de fábrica. Eu quero fazer o que meu pai faz, que é chão de fábrica. Não quero saber de trabalhista, não quero saber de fiscal, não quero saber de contador. Eu tenho pavor disso, Lia. A minha mãe virou para mim e falou, meu filho, infelizmente, a vida, a gente não faz só o que gosta. O macro, sim, você está no seu negócio. O seu negócio é um negócio que você gosta. Mas ali dentro, você aprende a lidar com algumas atividades que você não tem prazer em fazer, que são inerentes ao negócio, ou você está fora. Ou você vai ser um cara que sempre é alguém naquelas especificidades que você não gosta dentro do seu negócio, você vai ter gente que vai estar te passando para trás, tá?
não só passando para trás intencionalmente, não, mas um erro da contabilidade, algum ponto crítico acerca de legislação, algum ponto crítico acerca de tributação, que impacta diretamente no resultado do negócio. Então, olha, você não precisa ser um contador, você não precisa ser um administrador de empresas e ser um engenheiro, não. Mas ter a curiosidade, pesquisar, saber o mínimo para você ter condição de conversar com o cara para fazer a contratação do serviço dele e para ver se o serviço que ele está te prestando é o que você precisa, isso é o mínimo que você tem que saber. Você precisa Uhum. saber o mínimo para avaliar se o que o cara está te oferecendo é o que você precisa. Ponto. Quem vai fazer o trabalho manual braçal é ele. Ele é capacitado para isso. Mas você tem que ter essa mínima noção para poder aprovar ou reprovar o trabalho dele, né? É. Então, isso eu trouxe comigo, foi duro, tá? Eu tive umas brigas com a minha mãe no passado por causa disso. E hoje eu entendo, cara, ela tá certíssima. Errado estava eu, é claro, é claro. Porque hoje eu tenho ela, daqui a pouco mãezinha quer aposentar e quer viajar com o pai, e na ausência deles, antes, hoje assim, estourou um pepino dessa área, até então era assim, né? Ah, passa para mãe, passa para mãe, passa para mãe. E cadê? Daqui a pouco não tem mãe, né? Então, Exatamente. hoje eles estão com a carga horária bem reduzida, então hoje a Raquel, minha esposa, e a Daça, Raquel assumiram muito bem esse papel, entendem muito mais, e tem que ser assim, tá? Hoje somos 5, tá? Eu, meu pai, minha mãe, a Raquel, a Dácia e o Luiz, 6, perdão. Somos 6. E eu e o Luiz somos mais da parte técnica, do chão de fábrica, de fato, nós somos especialistas nisso, e as meninas na parte administrativa, contábil e financeira, tá? Uhum. Então, é claro, elas sabem muito mais e assumiram maior essa responsabilidade das coisas que eu não gosto, mas que é o setor delas lá, tá? Mas eu também entendo, a gente senta na mesa e discute acerca dessas coisas, tá? Mas não teve jeito, tive que aprender na marra. Estou lá, tenho na minha bibliotecazinha lá em casa, tem livros lá que eu tenho lia dele, mas estão lá e de vez em quando eu tenho que folhear e tá tudo certo, faz parte do jogo. A gente tem que saber um pouquinho, né? É isso aí, né. A lição que fica para mim da tua fala é: não adianta ficar só na superficialidade, né, tem que descer um pouquinho no assunto, aperfeiçoar, entender, e que é uma dificuldade que algumas pessoas da geração mais nova, né, das gerações mais novas estão tendo. Acha que 1 minuto de vídeo no TikTok já vai te dar um conhecimento suficiente para você fazer qualquer coisa, né, e não é. É. E Infelizmente não é, né. A Ana, maturidade traz isso, essa clareza, né, é com o que você está certeza, com falando certeza. aqui. E eu tô tendo, uma coisa que eu tenho visualizado muito nas empresas que a gente roda dando consultoria pela Mundo Concreto, nessa parceria com o Felipe Honorato, muitas empresas, um pouco maior, tá? Empresas, fábricas pequenininhas, dificilmente você vai ter um engenheiro full-time dentro da fábrica. Uhum, Mas em fábricas de um porte um pouco maior, a gente já começa a perceber isso. Tem engenheiros novos, recém-formados aí, trabalhando dentro das fábricas, e a gente encontra, muitas vezes a gente chega e encontra com um cara muito desmotivado lá dentro, sem perspectiva nenhuma. Ah, eu falo, a orientação que eu falo, meu patrão não, ele não acata aquilo que eu falo e tal. Eu falei, cara, primeira coisa, vamos bater um papo aqui. Você domina, você sabe o que você está falando, você tem propriedade naquilo que você está falando. Então, a dica que eu dou é, cara, primeira coisa, você tem que entender que sempre quando você lida com o dono, o cara que tem o dinheiro, são quase duas forças antagônicas, tá? O cara, ele sempre vai te testar. O cara sempre vai te testar. Que ele quer saber se, de fato, você está comprometido com o capital dele, tá? Ele está te entregando uma responsabilidade muito grande. O sucesso do negócio dele, tudo que ele adquiriu até hoje, onde ele chegou com a instituição, cara, isso teve um suor da parte dele que você não consegue mensurar e nem olhar, você não participou disso, você está chegando agora. Então, isso para ele sempre vai ter um valor. Um realzinho do cara tem um valor muito diferente para ele do que para você. Para você, um real não vai nada. Para o cara que construiu, suou e ralou até aqui, ele está preocupado com isso. Então, primeira coisa, se coloque, toda vez que você for sentar para conversar, se coloque na cadeira do cara. Espera aí, eu sou o dinheiro. O que eu estou me falando, se eu tivesse do outro lado da cadeira, eu estaria convencido disso? Então, eu tenho levado essa meninada a fazer esse exercício, sabe? E segunda coisa, cara,
você está preocupado lá com o resultado, com o material e tal. Eu estou vendo, você não tem o básico do fundamento, porque, infelizmente, pré-moldados de concreto, não estou falando do meu setor específico, tá? A gente não aprende, a gente forma em engenharia, você vê concreto plástico, que é o concreto molinho lá na faculdade de engenharia. É zero concreto pré-moldado, a gente não vê, não tem nenhuma aula acerca disso, tá? Sabe que existe, faz bloco, faz manilha com concreto semi-seco, que a gente fala concreto farofa, a gente não sabe. Então, cara, você formou engenharia, aqui é uma janela da engenharia que você não viu nada, cara, você tem que aprender. E a nossa literatura é muito pobre. O Felipe acabou de lançar agora um livro, Fábrica Operação Simples e Lucrativa lá, e é praticamente o segundo livro na literatura nacional que a gente tem. É o Idário e ele. Então, a bibliografia é pobre, é pequena ainda. Aí que eu falo, mas olha pelo lado bom, você tem pouca coisa para ler. E se você ler e aprender aquilo que está lá, você Já vai ser muito. ter um diferencial muito grande. A gente tem condição de conversar tecnicamente, entendeu? É. Então, assim, e é muito bacana e essa conversa, essa oportunidade que a gente tem uns que a gente vê que realmente o cara, sabe, falta grana, falta aquele Vontade sangue de no olho. observar, né, Gabriel? De A gente, aprender, né? isso, a gente vê dois perfis distantes, distintos, tá? Tem aquele jovem que realmente você vê ele, cara, eu não consigo ver muito futuro, é o cara que está sendo empurrado, sabe? Que fica só no Instagram vendo vídeo de carro de luxo e acha que vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Ele acha, não, eu formei engenharia, uma hora vai acontecer, tá? E tem o cara que está trabalhando para acontecer, sabe? O cara, assim, que ele tá perdido, faltava instrução. Faltava, assim, o cara, peraí, vem cá, deixa eu pegar na sua mão aqui, deixa eu te pôr no caminhozinho, ó, bater nas suas costas, o caminho é esse. Vai nele que vai dar certo, sabe? E ele entende, acata isso, e você volta depois, sei lá, 1 mês, 2 meses depois, o cara fica, rapaz, aquilo que você falou ali e tá mandando mensagem no WhatsApp, tem uns que eu tenho que ter que controlar, se deixar eu fico por conta deles. Ô, Gabriel, se eu fizer isso, o que acontece? Falei, rapaz, faz desse jeito. No outro dia, você passa uma orientação, no outro dia está te mandando, ó, já fiz aqui. Eu falei, mas já fiz, rapaz, já. Então, tem esse perfil. E é muito bacana ver essa molecada crescendo, tá? A Legal. gente fica bem orgulhoso. Aí eu falo, vai tudo virar concorrente daqui a pouco, mas não tem problema não. Tem espaço para Mas todo mundo, né? demais, gente, demais. E bons profissionais sempre vai ter espaço, sempre vai ter Sem espaço. Tá? dúvida, sem dúvida. Nossa, Gabriel, assim, é pena que a gente tem que terminar essa conversa, né? Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Com E não certeza. dá, Outras né? oportunidades a gente É, volta a conversar. Pode sem entregar tudo dúvida. agora também, não, porque senão depois não vou ter que falar. É, exatamente. Nossa, se o episódio, né, se a série chama Lideranças que Inspiram, eu fiquei absolutamente inspirada pela sua história e pela Que sua isso. forma de pensar, né? Então, assim, parabéns, né? Muito obrigada Obrigado. pela oportunidade de ouvir a tua trajetória, a tua vida e a tua, né, como você chegou até aqui. E espero que esse vídeo possa ajudar muita gente, né? Assim como você está ajudando nas mentorias que você faz, nas consultorias, que esse vídeo também chegue a outras pessoas, né? Sim, E, sim, vamos continuar aqui com a nossa série, né? De trazendo mais outros líderes que possam inspirar esse pessoal da construção certeza. civil a crescer, né? É a E nossa Não, intenção, né, bacana. Claudia, como é, RH, impulsionar essas pessoas para que elas encontrem esse caminho, né, Claudinha, de uma é isso forma aí. mais racional e se realizem, né, Claudinha, que a gente tenha as pessoas certas realmente no lugar onde elas se sintam produtivas, né? É Então, isso é aí. isso que a gente quer trazer nessas séries, né, Claudinha? Isso aí. E Muito bom. agradeço mais uma vez, Gabriel, a Que isso, oportunidade gente. e a gente vai se despedindo aqui, né? Não, Esperando maravilha. que a gente se encontre aí pela vida e em Vamos outros sim. vídeos por aí, né? Foi Isso um mesmo. prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sempre gosto de falar e falo com muito orgulho quando pede para falar da história, né? Então, é uma história que eu não conto só a minha, tem muita gente embarcada junto comigo e eu cheguei aqui, não foi sozinho e foi principalmente, tá? Não é esforço meu, mas é de todo esse background que a gente tem da família, tá? Que a gente é o trampolim que eu falei, né?
Então, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Podem ter certeza que em outras oportunidades a gente vai estar juntos. Eu espero que, para aqueles que ouvem, que a gente consiga tirar muitos jovens, tirar eles da inércia e começar a se movimentar de fato, em busca do sonho, da realização, com o pé no chão e estruturando, que planejem o seu futuro, tá? A gente que constrói a nossa história. Não espere para a sua história ser construída. Não deixem outros construírem a sua história por você. Se a gente não toma uma decisão, alguém já está tomando pela gente. Então, Sem nem dúvida. sempre a decisão dos outros para nós é aquela que a gente espera para o nosso futuro. Então, seja você o agente de transformação na sua vida e vai dar certo, vai chegar lá. É isso Tá aí. joia? Carreira do tipo, deixa a vida me levar, não Não, funciona. ela pode te levar para um lugar que você não vai gostar. É Vai isso depender aí. dele. Então tá bom, Tá gente. bom, pessoal? Obrigada Um e grande a gente abraço. se vê numa próxima entrevista. Até mais.